passagem pela produção do professor Eliso mostra não só a variedade das instituições com as quais ele se comprometeu, e o Brasil particularmente é beneficiado com isto, Campinas, Bahia, Rio de Janeiro, nós dois, inclusive, fazemos parte agora de um projeto coordenado pela professora Célia Scalon, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do PPCIS, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e em todos os espaços institucionais por onde ele passou, ele deixa marca com a produção em coautoria com pesquisadores e professores dessas instituições, o que nos mostra uma capacidade incomum, nem sempre tão frequente, de cooperação e de interação intelectual e acadêmica muito fortes. Então, sem mais delongas, digamos, não quero impedir o público dessa conferência, eu quero saudar o professor Eliso, dar boas-vindas e esperar que essa interlocução se prolongue por muito mais tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Helena Bomeni. Penso que o som está funcionando. Ok. Então, antes de mais, eu queria expressar o meu reconhecimento à Associação Brasileira de Sociologia e à organização deste congresso, que, até para minha surpresa, me brindou com este convite, colocando-me, inclusive, aqui num papel ao lado de colegas tão credenciados, não só no Brasil, mas também internacionalmente, e para mim isso é um grande orgulho. Por isso, aqui deixo o meu muito obrigado, em primeiro lugar, à professora Edna Castro, presidente da comissão organizadora deste congresso e nova presidente da ABS, eleita ontem, creio eu. Desejo-lhe bom trabalho e que tudo corra pelo melhor. Sabemos que estas tarefas são sempre um pouco ingratas, duras e difíceis, e por isso eu às vezes, em vez de dar parabéns, é preferível desejar muito boa sorte, porque é preciso alguma sorte para conduzir navios desse tamanho todo a bom porto. Em segundo lugar, expressar também o meu fraterno agradecimento ao professor Jacó Carlos Lima, de quem tenho o prazer de ser amigo já há uns anos largos, que termina as suas funções como presidente da SBS, e desejo-lhe, obviamente, daqui para o futuro tudo de bom. Também queria agradecer à minha querida colega e amiga, a professora Célia Scalon, por me ter envolvido, ou pelo menos contribuído para me envolver nestas atividades da SBS. E, por fim, à professora Helena Bomeni, que me fez aqui uma apresentação muito simpática e que eu não posso deixar de agradecer. É uma honra ter de facto sido convidado para esta conferência. Quero também dirigir os parabéns aos grupos e equipes organizadoras deste congresso, que me parece ter sido um sucesso absoluto, por aquilo que eu tenho conseguido assistir em alguns grupos de trabalho, e também a presença muito significativa, a presença grande de gente diversificada, quer nas sessões abertas e genéricas, quer nos grupos de trabalho, com discussões vivas e onde nós podemos sempre aprender e atualizar conhecimentos nas nossas diferentes áreas. Enfim, o tema genérico que me foi proposto é, de facto, muito amplo, mas, ao mesmo tempo, também, devo dizer, condiz na perfeição, certamente não por acaso, com as temáticas que tenho estudado há cerca de 3 décadas, o que me deixa, nesse sentido, bastante confortável, porque me permite optar por uma abordagem o mais possível em sintonia com o meu próprio perfil e com o modo como hoje me posiciono na própria academia, enquanto sociólogo, enquanto ativista, enquanto cidadão, sendo que sempre entendi esses papéis como absolutamente indissociáveis.
O tema das desigualdades cruza-se com uma variedade de dimensões em que as lógicas do poder, as divisões de classe, de género, de raça e orientações sexuais vêm, como sabemos, nos últimos tempos, estruturando lutas sociais alimentadas por todos esses fatores e formas identitárias, muitas vezes até sobreponíveis. Na verdade, este tema exprime de facto uma linha de reflexão e estudo sociológico que vai muito em sintonia com o programa de doutoramento que nós desenvolvemos e criámos em Coimbra há cerca de 15 anos, na Universidade de Coimbra, e que se chama justamente Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo, o qual se consolidou, aliás, como um espaço de diálogo e reflexão em torno de todos estes assuntos e no qual foi possível reunir estudantes de diferentes gerações com variados perfis académicos e profissionais e de origens nacionais também muito distintas, onde inclusive cerca de metade, pelo menos em geral, são de origem brasileira nas 8 edições que nós já desenvolvemos em Coimbra, juntamente com outros também estudantes da América Latina e dos países africanos, antigas colónias portuguesas. Nesse programa, como na presente abordagem que quero aqui apresentar e partilhar convosco, eu considero o pilar do trabalho, das relações de trabalho, como a base central de estruturação das desigualdades e dos processos de transformação desde os primórdios da modernidade até aos dias atuais. O trabalho em suas diferentes vertentes e formas, que tem assumido desde o início da era moderna, permanece, portanto, no epicentro dos grandes desafios e perplexidades que enfrentamos hoje neste capitalismo global. Enquanto nota prévia, deixem-me um breve registro epistemológico que tem que ver com a necessidade que eu senti de mostrar um pouco também qual é a minha sensibilidade nesse terreno, digamos assim, metodológico ou epistemológico. Eu entendo que é importante partilhar o modo como se vive no mundo académico, porque ele expressa também as opções epistemológicas e teóricas que nós perfilhamos ao longo da nossa trajetória. E aqui diria que, em linha com autores como C. Wright Mills, Howard Becker, Richard Sennett, Michael Buravoy, entre outros, entendo que o estudo do social exige não apenas o rigor da teoria crítica, mas também uma assunção de uma conexão inextricável entre o micro e o macro, entre a biografia e a história, entre a subjetividade e a objetividade da vida social. Por essa razão, entendo eu que o pesquisador, sendo ao mesmo tempo observador e observado, deve ele próprio assumir-se como objeto de análise e reflexão. Isso pressupõe que o cientista social só pode captar o social envolvente se ele próprio se projetar enquanto figurante da comunidade e dos grupos sociais que estuda e com eles estabelecer relações de empatia e cumplicidade. É nesse sentido que cabe aqui invocar uma das primeiras mulheres sociólogas, Harriet Martineau, que ainda no século XIX nos chamou justamente a atenção para esses aspectos. A compreensão requer uma empatia, dizia ela, uma empatia sem reservas, requer a necessidade de compaixão sincera do observador e, hoje, diremos nós hoje, requer uma disponibilidade para a ressonância com o outro, o desconhecido. Na observação do mundo, o sociólogo deve agir como o viajante, disposto a parar em cada estação para interagir, para se misturar, para escutar com emoção e sinceridade o que nos dizem as vozes desses milhões de outros, que são as classes populares, as comunidades excluídas, os grupos subalternos que não têm voz na esfera pública. Harriet Martineau acreditava que, e passo a citar uma frase dela, há um mesmo coração humano em todos os lugares, um crescimento universal da mente e da vida, pronto para se abrir para o raio de sol da empatia, para florescer nos enclaves das cidades e brotar em qualquer deserto. Se estiver tomado de empatia, tudo o que o viajante vir será instrutivo e as questões importantes se revelarão com mais nitidez. Fim de citação. É com esse espírito, pois, e em sintonia com as abordagens da antropologia cultural e da fenomenologia,
que a observação de proximidade, seja frente aos outsiders, como lhe chamou Howard Becker, e coletividades marginalizadas dos meios urbanos, seja perante os diferentes subgrupos do mundo ocidental, onde a violência do mundo ocidental e também das periferias, naturalmente, onde a violência é o ar que se respira desde a socialização primária. Homens, mulheres, migrantes, negros, povos indígenas, em suma, as numerosas vítimas da modernidade capitalista que, apesar do papel decisivo na expansão do próprio capitalismo, têm sido descartados, oprimidos e vítimas de violência. Recordo as minhas recordações de infância num contexto do sul de Portugal, o Alentejo, onde os mineiros e trabalhadores rurais daquela região, a região onde eu cresci, incluindo familiares diretos que estoicamente aguentaram a dureza do extrativismo mineiro, mas também do extrativismo social e económico e simbólico, que lhes negou a respeitabilidade social e fez da miséria e resignação as principais marcas das suas vidas, muitas vezes vidas mais curtas do que aquilo que deviam ser. Desde que iniciei a minha atividade como pesquisador, mas note-se também aqui que comecei a minha atividade enquanto trabalhador aos 16 anos, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, e essa foi essa marca das memórias de infância e a observação das injustiças a que fui assistindo ao longo da minha trajetória, quer académica, quer pessoal, inspiraram as várias experiências de pesquisa ao longo do meu percurso académico nessas várias décadas de experiência. Não sei porque é que não está aqui passando o meu texto. Vejo, portanto, a preferência pelo qualitativo como indissociável do espírito crítico e da empatia solidária para com o outro, para com os mais vulneráveis e descartados por um sistema predador. Todavia, se a sociologia tem alguma vantagem relativamente a outras ciências sociais, como o campo das humanidades, da antropologia, do ativismo cultural, espiritual, etc., é na medida em que a sociologia aponta para a compreensão da estrutura social no quadro da sociedade moderna, do capitalismo moderno. Mais do que outras ciências, dá-nos uma perspectiva estrutural e uma perspectiva das dinâmicas de mudança estrutural do sistema da modernidade, neste momento chamada modernidade tardia, sociedade de risco, ou, como alguns diagnosticaram, a sociedade de Zygmunt Bauman, por exemplo, a chamada sociedade líquida, cuja liquidez nós duvidamos e temos uma visão crítica, porque, apesar dessa fluidez, apesar da instabilidade e flexibilidade em diversos domínios, essa fluidez não deixa de ser, não deixa de promover os seus caudais de mudança sob sólidos e poderosos mecanismos estruturais que continuam a traçar os rumos onde se aprofundam e desenham as desigualdades e desaguam as correntes de mudança. Com a globalização, o capitalismo predatório, operado segundo uma lógica que alguns designam de Land-Nam, porque o capitalismo cresce e continua crescendo na medida em que existem regiões e zonas e espaços que são ainda não capitalistas e que por isso podem permitir essa expansão, fortaleceu, portanto, a sua influência e dominação através do mercado global cada vez mais desregulado e conseguiu desarticular muitas das lutas da classe trabalhadora e aumentar a eficácia dos mecanismos de expropriação, quer de recursos naturais, quer de força de trabalho barata e sem capacidade de resistência. E é nesse contexto que devemos continuar a considerar o trabalho como a estrutura central de suporte sistémico da economia e da sociedade. Mesmo quando se trata de estudar a precariedade, a informalidade, a partir de histórias de vida, o que está em jogo é a crítica a um sistema que esmaga os direitos sociais, incluindo os direitos já conquistados, que esvazia e corrói a democracia e a própria justiça social, agredindo violentamente os direitos humanos mais elementares. O direito do trabalho tornou-se uma letra morta, mesmo nos países onde ele ganhou, digamos, avanços e foi incorporado nas respectivas do direito, no próprio direito constitucional.
Para além dos apelos, por exemplo, da Declaração de Filadélfia da OIT, de 1944, que foi ratificada no Brasil, como sabem, em 1948, onde se afirma no seu artigo 1º, a linha A, que o trabalho não é uma mercadoria. Mas a questão é que o trabalho hoje continua sendo mais mercantilizado do que nunca e, além do mais, é um trabalho sem direitos, sem dignidade em todas as suas formas e modalidades. É, portanto, de trabalho digno que o mundo carece, é de respeito pelos direitos laborais, de que falava Richard Sennett, respeito pelos direitos laborais onde eles ainda existem na letra da lei, mas que na prática desaparecem de uma forma cada vez mais generalizada. O reconhecimento por quem dá a vida pelo trabalho é absolutamente fundamental. O trabalho assalariado, concentrado na indústria, sob o solo onde cresceu o capitalismo do século XX, à custa do suor e sangue de milhões de homens, mulheres e crianças, objeto de hiperexploração nas minas, na indústria metalomecânica, nas fábricas têxteis, etc., etc. Mas a mesma Inglaterra do século XIX, onde a exploração violenta dos tempos da Rainha Vitória não deixou de ser paradoxalmente o berço de uma nova classe social, dotada de identidade e força política e que foi capaz de impor significativos recuos à voracidade do capitalismo selvagem de primeira geração. Essa classe trabalhadora manual tornou-se o grande sujeito da história da transformação social dos últimos 300 anos, como sabemos. No entanto, os triunfos alcançados ao longo do século XX, em especial no contexto europeu, por exemplo, parecem hoje culminar numa derrota irreversível perante o capitalismo global desta era neoliberal em que vivemos. Com efeito, no início da terceira década do século XXI, o trabalho barato, fragmentário e precário no chão da fábrica, nas sweatshops da Índia, na Coreia, na China ou no Brasil, mas também nas plataformas digitais em qualquer lugar do globo, são expressão da profunda metamorfose do mundo laboral, nas condições e nos processos produtivos. Esta nova classe que vive do trabalho, do que fala o nosso querido colega Ricardo Antunes, além de explorada, tornou-se cada vez mais submissa e resignada. As novas camadas do precariado, que alguns viram há uns anos atrás como sinalizando a emergência de uma nova classe em formação, como foi o caso de Guy Standing, revelaram-se mais como uma expressão de impotência, hoje, de uma estrondosa derrota da classe trabalhadora no seu conjunto, perante a força crescente e a articulação crescente do capital ao nível global. Ou seja, a luta de classes do século XXI, em vez do socialismo e das utopias emancipatórias, trouxe-nos uma rendição alienada e submissa dos trabalhadores, nos mais diversos segmentos profissionais. Por um lado, o poder da ideologia, da miséria e do trabalho indigno que vulnerabiliza o trabalhador. E, por outro lado, o consumo de massas, o individualismo, que tem conseguido promover novas legiões de servos e escravos, os quais, objetivamente, se renderam sem condições ao poder do capital. Como aponta a crítica de Ricardo Antunes, que já citei, trata-se de uma espécie de privilégio da servidão, no contexto deste capitalismo pandémico, agora assim designado. Recentemente, a plataformização e o mundo digital, ao criar a ilusão de autonomia e uma certa ideia de nomadismo, acelera de facto o processo de desantropomorfização do trabalho, condição para que a nova fase de reprodução do capital, através de mecanismos de reprodução, cuja lógica capitalista implica simultaneamente a destruição da natureza e a degradação da força de trabalho humana subjugada nas cadeias globais de criação de valor e de alienação. A pandemia mostrou, por um lado, como a pulsão da morte e pânico global gera um clamor de solidariedade, ainda que momentânea, revelador do que há de mais generoso na humanidade. Mas, por outro lado, mostrou que o que há de melhor só foi capaz de se revelar perante uma catástrofe iminente. Ao mesmo tempo, comprovou a capacidade do capitalismo a reverter a tragédia em negócio, e o sistema de saúde foi um alvo primordial dessa mesma lógica. O mesmo sucede com o atual ciclo de digitalização.
Mais uma vez, também aqui é o mundo do trabalho que continua no centro da criação de riqueza global, mas evolui descontroladamente ao ritmo acelerado do sistema informacional digital, fazendo do uso ininterrupto das tecnologias de informação e comunicação o inelutável aparelho alienante que conduz o nosso gosto e padrões de consumo que alimentam o sistema. O capitalismo predatório molda-nos e subjuga-nos através da ilusão da autonomia e da naturalização da própria vulnerabilidade e precariedade. Por fim, essa bandeira da transição digital e da plataformização do trabalho leva a que as plataformas digitais garantam uma conectividade instantânea entre prestadores de serviço e utilizadores finais em troca de um pagamento miserável. Também neste campo, a arquitetura hierárquica das plataformas digitais favorece uma relação capital-trabalho em que os poderes diretivo, procedimental e disciplinar do primeiro são algoritmizados e exercidos unilateralmente sobre o segundo. A substituição da supervisão humana e da aplicação do poder disciplinar pela coordenação algorítmica coloca novas questões sobre a transparência e responsabilização de práticas de gestão e complexifica o problema da interdeterminação da relação de trabalho que decorre da mediação digital de trabalho. As plataformas digitais têm beneficiado das lacunas e ambiguidades legislativas e capitalizam o seu status intermediário para deslocar os riscos de mercado para os trabalhadores, expondo-os à concorrência global, adensando as áreas cinzentas em torno dos direitos de proteção social, poder de negociação e atividade coletiva, que é cada vez mais amaniatada e impossível de acompanhar as tendências de mudança neste setor. Quando nos anos 90, e agora faço aqui uma breve incursão, uma pesquisa que desenvolvi em finais do século passado em Portugal, quando nessa altura decidi trabalhar numa empresa industrial, numa fábrica do setor do calçado, levei na bagagem ferramentas que julgava eu suficientes, mas também algumas arestas ainda não lapidadas que atrapalharam inicialmente essa pesquisa. Decidi trabalhar no chão de fábrica e assumi posições na linha de montagem num regime produtivo tipicamente taylorista, mais do que fordista, onde o ritmo produtivo deixava pouco espaço para a consciencialização dos operários. Sendo a minha opção centrada nas condições de trabalho, fui observando, após algumas contrariedades, a natureza despótica daquele modelo de gestão e a heterogeneidade das relações de produção. Mulheres, na sua maioria, homens, com tabelas salariais distintas entre os dois géneros, e obviamente com salários mais baixos, naturalmente, no setor feminino, e também elas vítimas de tratamentos autoritários por parte da hierarquia, naturalmente, exercícios violentos, em especial sobre as trabalhadoras, impedidas, inclusive, de frequentar a toalete enquanto necessitavam. Houve casos repetidos de violência, inclusive a violência física. Houve, naquela época também, muitos exemplos de exploração do trabalho infantil em múltiplas fábricas industriais. Houve, a partir daí, e com alguma contributo, digamos assim, da observação que nós desenvolvemos, uma visibilidade maior desses problemas, que abriu espaço para um debate público que teve algumas consequências, e algumas consequências positivas no combate a esses flagelos. Mas é uma nota curiosa que queria deixar, é que a classe trabalhadora, vítima de baixíssimos salários, vítima da repressão, vítima do despotismo patronal, revelou uma escassíssima consciência política e uma muito baixa militância sindical, apesar que os índices formais de filiação no sindicato eram, na época, elevados. E isso não deixa de evidenciar uma realidade marcada muito pelo individualismo, presente naquela região do país, e uma ideia ficcionada quanto à possibilidade de ascensão social e uma expectativa de mobilidade ascendente, em que foi de facto
fácil de constatar, onde os operários hiperexplorados, apesar disso, manifestavam posições e opiniões muito em sintonia com as opiniões do patronato, do empresário bem-sucedido, etc. Por isso, no diagnóstico final dessa pesquisa, identificamos aquela realidade como um regime fabril tipicamente despótico ou paternalista, onde de facto as relações entre a comunidade e a empresa, entre a comunidade e a indústria, eram de tal maneira promíscuas que os laços do patriarcado, os laços do paternalismo e os laços também do nepotismo local da comunidade eram facilmente transferidos para dentro da indústria, e disso se aproveitava naturalmente a lógica empresarial. O resultado desse trabalho foi apresentado à coletividade dos trabalhadores dessa mesma empresa e do respectivo sindicato, no espaço do próprio sindicato, e isso visava estimular o diálogo, porque entendo, como muitos de nós entendemos, que os resultados de qualquer pesquisa devem traduzir-se no respeito e ser, de alguma maneira, transferidos para os próprios destinatários que permitiram a realização dessa observação e dessa pesquisa sociológica. Portanto, nesse sentido, essa apresentação pública no final da pesquisa foi interessante e dialogando por um lado, mas por outro lado evidenciou também uma reação super violenta por parte do empresário quando soube, digamos assim, dessa iniciativa. Em suma, pode-se dizer a respeito desta pesquisa que essa identidade comunitária local continuou a obedecer ao velho princípio de submissão aos notáveis, à lógica paroquial, que em Portugal é ainda hoje muito vincada, a uma certa tendência para a tutela, para a bajulação do poder, o que caminha lado a lado com uma atitude individualista e de alguma maneira alienante por parte dos setores populares e da própria classe trabalhadora. Daí que o desenvolvimento de subjetividades é caracterizado pela resignação e pelo consentimento, mais do que qualquer espírito de resistência ou capacidade de organização e de luta social ou luta sindical. Renote-se também que se trata de uma região onde a Igreja Católica, muito conservadora portuguesa, tem uma tradição muito forte e o espírito anticomunista, digamos, ideologicamente fez o seu caminho nessa região, e isso também ajuda a explicar essa atitude tendencialmente favorável digamos, à visão neoliberal e à visão conservadora. Essa ligação que desenvolvi nesse estudo de observação participante foi complementada também com um questionário, um survey que foi desenvolvido na época, inspirado no modelo teórico de Eric Olin Wright, portanto de base marxista, o que permitiu mapear as diferentes categorias de classe, fazendo uma comparação entre uma amostra representativa do país, nesse tempo, e a amostra localizada naquela região. Nessa comparação resultou que, digamos que a ideologia do consentimento e a própria prática do consentimento se revelou maior justamente nos setores onde a exploração também era maior, onde a violência também era maior, onde a expoliação do trabalho pelo capital também era maior. E, portanto, daqui resulta que continua, lamentavelmente, a fazer sentido aquela frase verdadeira atribuída a Steve Biko, enfim, no tempo da resistência contra o apartheid, em que ele dizia que, de facto, a maior arma do opressor é a mente do oprimido. Ainda quanto às desigualdades, vale a pena referir aqui a influência dos clássicos da economia e da sociologia, que consideraram o trabalho assalariado como constituindo a base fundamental, digamos assim,
de reconhecimento e de coesão da sociedade, não é? As sucessivas transformações que o trabalho sofreu ao longo dos últimos 200 anos, e muito em particular nas últimas 4 ou 5 décadas, em que essa mudança, digamos, foi marcada por uma aceleração cada vez maior e onde se evidencia como o capitalismo global de hoje se utilizou e continua a utilizar e a expoliar, digamos, essa riqueza produzida pelo trabalhador, ao mesmo tempo que reforça a sua hegemonia no mundo, no norte global e no sul global. As desigualdades de classe, desde logo, têm-se acentuado exponencialmente e as assimetrias na distribuição de recursos materiais, simbólicos e de poder, a mesma coisa. A crise financeira justificou os cortes salariais, mesmo em países como os países europeus. A crise financeira de 2009, 2010, 2011 justificou cortes salariais efetivos e a estagnação também dos salários e a descolagem clara entre o crescimento da produtividade e a estagnação dos salários. Portanto, é a partir, sobretudo, do início dos anos 80 que essa descolagem, digamos, se revela mais expressiva. No caso de Portugal, enquanto os trabalhadores e os cidadãos são cada vez mais vítimas dessas diferentes crises, como a crise financeira, a inflação, a guerra, justificam todos os sacrifícios, mas é ao mesmo tempo neste período e neste contexto que os bancos, o sistema bancário, mais revela aumentos escandalosos dos seus próprios lucros. Dados recentes mostram que as 6 maiores instituições financeiras a operar no nosso país alcançaram um resultado líquido superior a 2,5 mil milhões de euros em 2022. Um aumento de lucros de quase 70%, obtido, obviamente, à custa das altas taxas de juros, de comissões diversas, da não remuneração de depósitos e dos despedimentos de milhares ou milhões de funcionários. Noutros projetos que tenho colaborado também, inclusive aqui envolvendo o Brasil e outros países da América Latina, como a Argentina e o Chile, o projeto de Latwork, que terminou recentemente, temos tentado compreender os desdobramentos da precariedade no trabalho e as raízes históricas associadas a diferentes tipos de proteção e desproteção social. A partir de conceptualizações inspiradas em Robert Castel, Pierre Bourdieu e Klaus Dohr, por exemplo, mostramos a relação entre o sucesso relativo do Fordismo na Europa continental, e as políticas sociais de pleno emprego. Mas esse modelo só ganhou consistência e força devido, por um lado, à mão de obra, à importância da mão de obra imigrante, fugindo da fome e das guerras de outros países, nomeadamente mesmo países do norte, que no caso de Portugal é um país do sul, ao lado da Grécia, perante os países desenvolvidos do norte da Europa. E, portanto, nós, enquanto periféricos da Europa, nos anos 60 e 70 exportámos imensa mão de obra barata e mão de obra ao mesmo tempo qualificada, que permitiu o desenvolvimento e o enriquecimento de países como, enfim, o Luxemburgo, a Alemanha, a França, etc., enquanto que, como é típico, as comunidades migrantes viviam durante décadas em bidonvilles, guetizados, nos bairros periféricos das mais diversas cidades, por exemplo, da França, digamos, e ao mesmo tempo, nessa época em que o Estado de Providência se consolidou, foi determinante o papel do trabalho doméstico e do trabalho feminino, que muitas vezes não entra nas estatísticas e que sem ele não teria sido possível o desenvolvimento desse modelo de capitalismo regulado, do Fordismo e das políticas sociais associadas a isso. Portanto, neste momento, as desigualdades e as injustiças continuam a seguir o seu percurso, continuam mesmo nos casos onde o Estado legislou positivamente em defesa dos direitos do trabalho, as ilegalidades e o desrespeito por esses direitos é uma constante. E, portanto, as subclasses continuam a multiplicar-se e vivem muitos milhões abaixo do limiar, não apenas da pobreza, mas também da respeitabilidade social. E a questão da respeitabilidade social tem um valor
simbólico e sociológico extremamente importante, ou tão importante como as necessidades primárias ao nível das condições de subsistência e das condições salariais. Deste modo, a reprodução do capitalismo acompanha e promove as novas divisões sociais e a intensificação das desigualdades. Há contingentes imensos de subclasses, vivendo em condições de absoluta dependência e até de escravidão. O exemplo da agricultura intensiva, por exemplo, no sul de Portugal, é um desses casos, onde um vasto investimento na produção de frutos silvestres em estufas, na agricultura intensiva, que além de mais tem desde logo implicações devastadoras na ecologia local, mas que ao mesmo tempo que agride esses recursos naturais e os efluentes do subsolo rochoso e até, enfim, das águas marítimas, explora também de forma desumana uma força de trabalho migrante, oriunda de países como o Nepal, a Índia, a China, o Bangladesh, que vivem dentro de contentores ou em apartamentos esconsos e insalubres, onde chegam a morar 10 ou mais pessoas numa única divisão muito circunscrita. A exploração é exercida não apenas por empresários sem escrúpulos, mas também pelas próprias populações locais que se aproveitam da situação e, através da especulação imobiliária, ganham, digamos, com essa circunstância. Fortes investimentos americanos e chineses nesse setor, que enriquecem, assim, à custa de uma atividade onde o respeito, o trabalho digno estão absolutamente ausentes. A fragmentação das comunidades de trabalho, o desrespeito pelas regulamentações e leis laborais, relativamente aos tempos de trabalho, aos horários, às condições de trabalho, aliada à enorme diversidade dos perfis sociológicos dos trabalhadores, desafiam tanto os coletivos emergentes quanto os sindicatos estabelecidos. Nessa medida, a mobilização de trabalhadores de plataforma constitui ou pode constituir um vetor de renovação do sindicalismo, apontando para a mobilização de diferentes recursos de poder organizacional, estrutural e societal. E já assisti aqui neste congresso a estudos e exemplos relacionados com a precariedade, o trabalho de plataformas, os motoboys, onde surgem, ainda que esporadicamente, embriões daquilo que pode vir a ser, digamos, um novo movimento onde a solidariedade tenha lugar e onde a capacidade de resistência a este sistema predador pode ter algum efeito progressista. As novas redes de associativismo laboral tentam, assim, resistir e reposicionar-se enquanto as respostas institucionais e a ação de vigilância e da autoridade das condições de trabalho, a responsabilidade do próprio Estado, não é? Mostram-se absolutamente impotentes para travar este tipo de situações. Perante este cenário, somos levados a perguntar, como ainda há pouco tempo vi num título de um livro do nosso querido amigo Márcio Postman, o sindicato tem futuro, é o título desse livro, e a resposta poderá ser: terá futuro se for capaz de repensar o seu papel e suas estratégias de representação, mobilização, comunicação e organização. E acrescentaria ainda de articulação com outros movimentos e dinâmicas de bottom-up, que podem inspirar mudanças criativas ao nível da resistência e ao nível dos horizontes de emancipação. Assim, também o movimento sindical precisa de ser interseccional na sua visão da sociedade e também ele precisa de reinterpretar a sua história, a sua própria história. Uma história onde o movimento operário sempre foi escrito no masculino, apesar da importância decisiva da força de trabalho feminina, desde a primeira fase da Revolução Industrial, que contraria a imagem estereotipada das fábricas satânicas do homem branco da Inglaterra do século XIX. Para abrir caminhos emancipatórios e reconstruir novos sujeitos da ação, o sindicalismo terá de saber ligar-se aos novos sujeitos da resistência cultural, das lutas ambientais, dos grupos e movimentos étnicos que dão voz a populações e comunidades indígenas esmagadas pela modernidade capitalista. As novas correntes do feminismo negro, do ativismo pelos direitos das comunidades LGBTQIA+, em todos estes casos, as diversas modalidades de exclusão cruzam-se na perpetuação das assimetrias de poder
na perpetuação do preconceito, na naturalização desse mesmo preconceito que é e continua sendo excludente. Importa, pois, distinguir entre diferença e desigualdade, sendo que as desigualdades são diferenças não desejadas, como diria Boaventura de Sousa Santos, e aqui termino também com essa referência desse autor do centro a que eu pertenço, Boaventura, onde ele afirma que importa reivindicar a diferença quando a igualdade é opressiva e reivindicar a igualdade quando a diferença é excludente. Obrigado. Muito obrigada, Elisa. Eu imagino que a gente não tem espaço para o debate, embora tantas questões tenham sido provocativas e provocadas, porque o espaço da conferência é um espaço muito estreito entre a próxima atividade dos grupos. Então, eu acho que o que temos é que agradecer uma vez mais e manifestar o contentamento de ter esse nosso companheiro Luso, que já está muito brasileiro, como viram. Eu acho, estou muito impressionada, inclusive, com esse abrasileiramento de atitude, inclusive de linguagem. Eu acho que é assim, não é? Então, boa tarde a todos, e temos todas as atividades de grupo que se iniciam às 1h30 com esse espaço. Sim, sim. Só para finalizar, deixem-me só uma informação que eu não sei se chegou a todo mundo. Eu estou, sendo português e ligado com a Universidade de Coimbra, estou neste momento como professor visitante na UFBA, em Salvador da Bahia, onde estou iniciando novas pesquisas e projetos, onde os temas fortes que estão ocorrendo aqui no Brasil, que é o cruzamento, essa questão da interseccionalidade entre a classe, a raça, o género e a orientação sexual. Eu estou começando uma pesquisa interessante, centrada no Sindicato das Domésticas em Salvador da Bahia, e espero continuar por lá durante alguns anos. Obrigado.